Evangelho de Mateus capítulo 11. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu para ensinar e pregar nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, ouviu falar das obras de Cristo e enviou alguns de seus discípulos para perguntar: "E és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro?" Jesus respondeu: "Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim." Quando os discípulos de João se foram, Jesus começou a falar às multidões sobre João: "O que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Aqueles que vestem roupas luxuosas vivem nos palácios dos reis. Então, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais do que um profeta. É dele que está escrito: "E eis que envio meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho." Eu garanto a vocês, que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se vocês estão dispostos a aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. A quem posso comparar esta geração? É como crianças sentadas nas praças, que gritam umas para as outras: "Tocamos a flauta, e vocês não dançaram, cantamos lamentações, e vocês não choraram." Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: "Ele tem um demônio." Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: "E aí está um glutão e bebedor de vinho, amigo de cobradores de impostos e pecadores." Mas a sabedoria é reconhecida por suas obras. Então, Jesus começou a censurar as cidades onde havia realizado a maioria de seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Pois, se os milagres que foram realizados em vocês tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestidas de pano de saco e cobertas de cinzas. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, será mais tolerável para Tiro e Sidônia do que para vocês. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, serás lançada no inferno. Pois, se os milagres que foram realizados em ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, será mais tolerável para Sodoma do que para ti. Naquela ocasião, Jesus disse: "E eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as suas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve." Evangelho de Mateus capítulo 12. Naquele tempo, Jesus passou pelas plantações de trigo em um dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comer. Ao verem isso, os fariseus disseram: "Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado." Jesus respondeu: "Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que nem ele nem seus companheiros podiam comer, mas somente os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado, e, no entanto, não são culpados?
eu lhes digo que aqui está algo maior que o templo. Se vocês soubessem o que significa de misericórdia quero, e não sacrifício, não condenariam os inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. Havia ali um homem com a mão atrofiada, e eles perguntaram a Jesus: é permitido curar no sábado? Eles queriam encontrar um motivo para acusá-lo. Jesus respondeu: se um de vocês tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não vai segurá-la e tirá-la de lá? Ora, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela ficou curada como a outra. Os fariseus saíram e começaram a tramar contra ele, sobre como poderiam matá-lo. Jesus, sabendo disso, afastou-se daquele lugar. Muitas pessoas o seguiram, e ele curou todas elas, mas ordenou que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: e eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, no qual minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, nem se ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará a cana rachada, nem apagará a chama que ainda fumega, até que leve a vitória à justiça. E em seu nome as nações depositarão sua esperança. Então trouxeram a Jesus um homem possuído por um espírito mau, cego e mudo. Ele o curou, de modo que o homem passou a falar e a ver. Todas as multidões ficaram admiradas e diziam: não é este o filho de Davi? Mas, ao ouvirem isso, os fariseus disseram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, seu reino subsistirá? E, se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, pelo poder de quem os expulsam os seguidores de vocês? Portanto, eles mesmos serão seus juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. Como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem primeiro amarrá-lo? Só então poderá saquear sua casa. Quem não está comigo, está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era futura. Considerem uma árvore boa, e seu fruto será bom, ou considerem uma árvore má, e seu fruto será mau, pois a árvore é reconhecida pelo fruto. Raça de víboras, como vocês podem dizer coisas boas, sendo maus? A boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do coração, e o homem mau tira coisas mais do seu mau tesouro. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois pelas suas palavras você será absolvido, e pelas suas palavras será condenado. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Ele respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está algo maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está algo maior que Salomão. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos, buscando repouso, mas não encontra.
Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e todos entram e passam a viver ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração má. Enquanto Jesus ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu: quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E, apontando para os seus discípulos, disse: e aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe.